pessoal, meu nome é Rodrigo Barbosa e esta é a nossa primeira aula da disciplina de Literatura Brasileira 3. E nós vamos começar trabalhando com o modernismo brasileiro, nesta semana especificamente com a primeira fase, que vai de 1922 a 1930. Então vamos lá? Bem, o modernismo brasileiro aparece como um momento que nós podemos chamar de superação, tanto das formas tradicionais de arte, como também das formas tradicionais de pensamento. Daí, nós podemos identificar dois tipos de movimento essenciais neste contexto. Um movimento que podemos chamar de inovação, de busca pela inovação e pela liberdade formal, né? Essencialmente estético, podemos dizer assim, que visa a libertação, a liberação, a superação dos modelos artísticos, literários vigentes desde o final do século XIX, né? A saber, principalmente as estéticas parnasianas, simbolistas, no caso da poesia, e naturalistas, no caso da prosa, né? Estéticas que vão permanecer aí por algumas décadas, né, e já se mostraram num estado de um certo esgotamento na segunda década do século XX, tá? E também um movimento de superação em direção a um novo olhar sobre a realidade brasileira. Portanto, de uma perspectiva mais ideológica, né, que visa uma perspectiva mais crítica da realidade brasileira, né, a partir da identificação das suas contradições e dos seus elementos definidores, ao mesmo tempo que adotam o que nós podemos chamar de uma posição nacionalista. Nacionalista no sentido de valorização e identificação dos elementos nacionais, e não numa posição que nós poderíamos chamar de ufanista, né, de mascaramento dessas contradições e desses problemas. Daí podemos dizer, então, uma visão que é nacionalista, mas que é, ao mesmo tempo, crítica. Esses dois tópicos marcam, vamos dizer assim, o sentido de inovação do modernismo no contexto da cultura e do pensamento brasileiro a partir do século XX, a partir, principalmente, da Semana de Arte Moderna de 1922. Uma superação num campo estético, da forma das artes, e uma superação no campo ideológico, tá? Na visão de mundo, na compreensão da realidade brasileira. Bem, é interessante, para que nós possamos compreender o modernismo, né, conhecermos alguns aspectos do contexto de transformação pelo qual o Brasil passa nas primeiras décadas do século XX. Tá? Este contexto ele é marcado principalmente naquilo que atinge mais diretamente o movimento modernista, por um significativo desenvolvimento industrial e tecnológico que o país vem passando, né, se afastando assim do seu modelo predominantemente agrário vigente desde então, desde o século XIX, por exemplo, né? Também por um momento de significativo crescimento e modernização das cidades, né? Movimento que segue, de certa maneira, né, esse desenvolvimento industrial e tecnológico, né, com o aparecimento do automóvel, do avião, dos bondes, né, a intensificação da vida urbana com seus elementos de modernidade e tudo mais, tá? E também, por conta de todas essas questões, né, inseridas neste contexto, o que nós podemos chamar de uma redefinição dos quadros sociais e políticos brasileiros, né? Redefinição que se dá a partir de alguns elementos novos, né, como o crescimento das populações imigrantes que desde o final do século XIX e cada vez com maior intensidade vão chegar ao Brasil, né, italianos, japoneses, alemães e outras nacionalidades que vão trazer para o contexto urbano de uma cidade como São Paulo, por exemplo, diferentes culturas, diferentes sotaques, né, que vão compor um quadro de uma brasilidade mais complexa, que vai além daquela trindade portugueses, africanos e indígenas, ok?
Também, né, uma redefinição dos quadros sociais e políticos por conta da formação de uma classe operária, né, já que nós estamos passando por um processo de crescimento da industrialização, né, consequentemente nós temos também o crescimento de uma classe trabalhadora operária que neste contexto vai se apresentar vinculada a certas ideias e posições políticas ligadas aos sindicatos, a ideologias como do socialismo, comunismo e coisas desse tipo. Também o fortalecimento de uma burguesia industrial, né, na esteira também desse desenvolvimento da indústria e da tecnologia, uma burguesia industrial que vai acumular uma grande quantidade de capital e adotar uma postura bastante inovadora, bastante sofisticada em relação às questões da arte, ao uso das novidades tecnológicas, introduzindo assim um comportamento e uma visão de mundo também diferentes se comparada à tradicional burguesia agrária, né, que prevalece até então. E, no final desse quadro, o que nós podemos chamar de uma intensificação das posições ideológicas. As primeiras décadas do século XX serão marcadas, né, por correntes ideológicas muito fortes e muito influentes que vão disputar espaço no mundo inteiro e não seria diferente também no Brasil, como comunismo, liberalismo, socialismo, fascismo. Né? Bom, todas essas correntes vão se situar também no contexto do modernismo brasileiro e contribuir para a formatação da sua face, do seu aspecto ideológico. O modernismo no Brasil se divide quase que unanimemente em duas fases, né? E aqui nós vamos trabalhar com a primeira fase, a que vai de 1922 a 1930. 1922, data definida a partir de um evento fundamental, marcante, que é a Semana de Arte Moderna, que vai acontecer em São Paulo no mês de fevereiro deste ano, né? A Semana de Arte Moderna deve ser vista, antes de tudo, como um momento de uma culminância, de um apogeu, de tendências que já vinham se manifestando desde a década anterior, né? O que nós podemos chamar de forças transformadoras, né? Que já vinham atuando pelo menos desde 1913, 1914 na cultura brasileira. Tendências ou forças que nós podemos mais ou menos definir a partir dos seguintes tópicos, né? O importante intercâmbio cultural de escritores e pensadores brasileiros com a Europa, né? Intelectuais que viajavam para lá e lá entravam em contato com artistas e pensadores europeus e traziam essas novidades, né, para o contexto brasileiro, né? A significativa influência das vanguardas europeias na arte e na literatura brasileira, um desdobramento desse intercâmbio cultural, a recepção das inovações simbolistas, como o verso livre, por exemplo, que encontravam já na década anterior uma receptividade importante no sentido de apontar para uma nova linguagem poética, né? E um importante diálogo com as artes visuais, a pintura, a escultura e a arquitetura, que vai contribuir para o crescente fomento, né, de uma tendência artística, literária de vanguarda, de inovação, e que vai encontrar o seu auge, o seu grande momento, o seu momento de revelação e de culminância na Semana de Arte Moderna, em fevereiro de 22. Por outro lado, se a Semana de Arte Moderna é uma espécie de ponto de chegada dessas tendências transformadoras que já se manifestavam quase uma década antes, ela também será uma espécie de ponto de partida, de plataforma de lançamento, né, para diferentes grupos de vanguarda, para diferentes
manifestos e revistas e publicações que vão, vamos dizer assim, formatar a cara do modernismo brasileiro nesta primeira fase que compreende aí a década de 20. Nós podemos destacar algumas dessas revistas e desses grupos, como, por exemplo, a revista Claxon, Estética, a revista Terra Roxa e Outras Terras, Verde, Festa, Revista de Antropofagia, entre outras. E grupos como o Grupo Pau Brasil, Verde Amarelismo, o Grupo Regionalista de Recife, o Grupo ANTA e o Grupo Antropofagia, também, entre outros. É importante destacar que essa diversidade de revistas e de grupos demarca também uma grande diversidade de pensamento no contexto do modernismo brasileiro na primeira fase. Nós vamos encontrar, apesar de alguns traços em comum, nós vamos encontrar também algumas diferenças, tanto do ponto de vista estético quanto do ponto de vista ideológico, demonstrando como que o movimento, pelo menos nessa sua primeira fase, se constitui como uma explosão de novas ideias, nem sempre muito bem organizadas num todo único e coeso. Dessa forma, nós podemos destacar algumas linhas de força principais que vão ser identificáveis nessas revistas e nesses grupos modernistas. Uma delas, e é muito importante do ponto de vista que vai definir, que vai marcar aquilo que nós podemos chamar do caráter principal da estética modernista brasileira, é o que nós podemos chamar de uma convivência entre duas tendências principais de vanguarda. Por um lado, uma tendência futurista, marcada pela vontade de construção de uma linguagem literária moderna, né? De uma transformação, de uma experimentação no nível da linguagem, buscando modernizá-la, né? Buscando afastar a linguagem literária, a linguagem poética, dos seus modelos tradicionais, como os indicados no caso do parnasianismo, do simbolismo, naquilo que ele tem de conservador e de tradicional, e do naturalismo na prosa. Uma tendência, então, futurista, que busca uma linguagem moderna e que valoriza a técnica, valoriza a máquina, valoriza a velocidade, buscando aquilo que o Alfredo Bose vai definir como acertar o passo com a modernidade. Por outro lado, nós vamos encontrar também uma outra tendência de vanguarda, que nós podemos chamar de uma tendência primitivista, que vai sofrer uma influência de outras vanguardas europeias, como o surrealismo e o expressionismo. Tendência primitivista que nós podemos definir como uma abertura às forças do inconsciente e às raízes culturais brasileiras, principalmente a indígena e a africana, ligadas, nesse sentido, se nós pensarmos da perspectiva da civilização europeia, né, a culturas, podemos chamar, mais primitivas. Então, esta convivência entre uma tendência, podemos chamar, mais objetiva e construtiva, ou construtivista do ponto de vista da exploração da linguagem, da construção e renovação da linguagem literária, convivendo com uma tendência mais primitivista de manifestação das forças do inconsciente, da espontaneidade, de culturas menos moldadas, menos definidas por uma tradição cultural europeia. Além disso, podemos destacar também como uma dessas linhas de força principais a presença de um nacionalismo crítico, né, mas de viés ideológico, ou seja, um nacionalismo que vai adotar diferentes matizes de acordo com as linhas ideológicas
preferidas pelos diferentes grupos, pelas diferentes revistas. Sejam essas linhas o comunismo, o socialismo, o liberalismo ou o fascismo, mostrando esse caráter múltiplo, né, heterogêneo do ponto de vista ideológico, aqui no caso do modernismo brasileiro na sua primeira fase. Podemos apontar também como uma linha de força deste contexto, né, a convivência de tendências de vanguarda, né, de renovação, podemos dizer assim, progressista, com reações espiritualistas e regionalistas. Ou seja, espiritualistas no sentido de apontar para uma religiosidade que vá se contrapor à materialidade do cotidiano, preferida, né, quase sempre por essas tendências de vanguarda, né, de inspiração futurista, surrealista, expressionista. E no caso de uma reação regionalista, né, que vem se colocar como uma valorização do passado, né, contraposta à hegemonia do presente, que também vai marcar as posições que nós podemos chamar assim mais de vanguarda. Além destas linhas de força principais, existem alguns traços estéticos comuns que também vão definir, né, o perfil da literatura brasileira nesta primeira fase modernista da década de 20. O primeiro deles, talvez o mais marcante, o mais evidente, é aquele que busca a busca por uma liberdade formal, né? Se nós compararmos, por exemplo, com o modelo parnasiano, né, de maior rigidez formal, né, que prevalece desde o final do século XIX até as primeiras décadas do século XX. Essa busca por uma liberdade formal vai ser marcada principalmente pelo uso intenso do verso livre, pela incorporação de formas coloquiais e incultas da língua, no vocabulário poético, literário, e pela ruptura com a sintaxe convencional, valorizando o que nós podemos chamar de uma linguagem mais fragmentada, mais sintética, mais elíptica. Bom, além dessa liberdade formal, também será um traço estético importante do modernismo a simultaneidade de imagens e de ideias, seguindo, podemos dizer, uma tendência apresentada por uma estética cubista, né, e também pela linguagem cinematográfica, né, de vários quadros que vão se sobrepondo e nessa sobreposição criando esse efeito de simultaneidade, também de fragmentação, também de síntese. Também podemos apontar uma preferência, né, pelos períodos curtos e pelas construções nominais, onde podemos identificar a ausência de verbos, tá? Buscando também uma linguagem mais ágil, uma linguagem, podemos dizer, mais veloz, inclusive, no sentido de acompanhar o espírito da época, né? De uma realidade que também se torna veloz, que se torna mais ágil a partir da máquina, da industrialização, do automóvel, da publicidade e de outros elementos do contexto. Podemos identificar também uma importante tendência metalinguística, ou seja, né, uma literatura que em muitos momentos se volta sobre a própria literatura para discutir os seus valores estéticos, os seus valores ideológicos, nos próprios poemas, nas próprias narrativas modernistas. Também a valorização do espaço e de fatos cotidianos, se contrapondo às literaturas de uma perspectiva mais idealista, né, que buscam os acontecimentos e os espaços excepcionais como tema e como objeto da literatura. Também vai marcar essa
estética modernista uma atitude combativa diante do passadismo e da acomodação. Passadismo e acomodação, que, como nós já comentamos, né, vinham marcando a literatura e a cultura brasileira a partir da perpetuação de estéticas como o parnasianismo, o simbolismo e o naturalismo, que já tinham perdido todo o seu vigor, já tinham deixado de responder a uma ansiedade do seu tempo e simplesmente se prolongavam depois do final do século XIX, nas primeiras décadas do século XX. E, por fim, o que nós podemos chamar de uma releitura crítica do passado e da tradição. Há um viés nacionalista no modernismo, mas como nós mais de uma vez acentuamos, é um nacionalismo crítico que busca rever esse nosso passado, seja ele colonial, seja ele já independente, e reinterpretar essa tradição, buscando beber nela de maneira consciente, reconhecendo os elementos que a compuseram ao longo da história do Brasil. Bem, por fim, eu gostaria de mencionar alguns autores modernistas, não todos, né, mas aqueles que nós podemos destacar como os principais autores, talvez nem os mais característicos, mas aqueles que, décadas depois, se estabeleceram como as principais referências do movimento, do momento e para os autores subsequentes da literatura brasileira. O primeiro deles, que eu gostaria de destacar, é o Mário de Andrade, autor de obras significativas da literatura modernista, como, por exemplo, Pauliceia Desvairada, Losango Caque, Amar Verbo Intransitivo e Macunaíma, entre outros. Obras que vocês podem ver são tanto de poesia como de prosa. A obra do Mário é marcado pelo que nós podemos chamar de uma convivência entre um lirismo do inconsciente, portanto espontâneo, com uma construção estética objetiva, racional, que visa, de certa maneira, equilibrar, né, ou arranjar artisticamente, esteticamente, essa espontaneidade criativa. Podemos identificar também uma convivência entre um elogio da modernidade e um nacionalismo crítico. Um nacionalismo que vai fazer uso do folclore e das nossas tradições culturais e inseri-las na problemática justamente desta modernidade e das transformações, muitas vezes artificiais, que ela vai provocar na cultura e na realidade brasileira. Para ilustrar a obra do Mário, eu trouxe para vocês dois poemas, né, que vão mostrar alguns aspectos dessa estética modernista, como os períodos curtos, a linguagem às vezes coloquial, as referências urbanas, né, o verso livre, a ausência de regularidade métrica, de rimas, e a referência muito presente na obra dele, a cidade de São Paulo, a esse meio urbano. O primeiro é esse poema, Inspiração. São Paulo, comoção de minha vida. Os meus amores são flores feitas de original. Arlequinal, traje de losangos, cinza e ouro, luz e bruma, forno e inverno morno. Elegância sutis sem escândalos, sem ciúmes. Perfumes de Paris, bofetadas líricas no Trianon, Algodoal. São Paulo, comoção de minha vida, galicismo a berrar nos desertos da América. Outro poema que ilustra bem essa estética modernista na perspectiva do Mário é este, O Trovador, em que nós podemos ver essa dualidade, né, de uma cultura, de um eu lírico inserido dentro de uma cultura americana, né, nacional, e ao mesmo tempo dentro das tradições culturais europeias. Vai dizer o poema: sentimentos em mim do asperamente,
dos homens das primeiras eras. As primaveras de sarcasmo intermitentemente no meu coração arlequinal. Intermitentemente. Outras vezes é um doente, um frio, na minha alma doente como um longo som redondo. Cantabona, cantabona, doloron. Sou um tupi tangendo um alaúde. Chama a atenção de vocês nos dois poemas para onomatopeias como doloron, né, simbolizando o sino, né, os sinos que tocam no verso anterior, e o caráter fragmentado de ambos os poemas, né, de frases soltas que muitas vezes não se conjugam umas com as outras. Bem, outro autor importante, central para o modernismo brasileiro, principalmente nessa primeira fase, é o Oswald de Andrade, que pode ser destacado por obras como Memórias Sentimentais de João Miramar, Pau-Brasil, Primeiro Caderno do Aluno de Poesia Oswald de Andrade, pelo Manifesto Antropófago, entre outras obras. Também gostaria de destacar como que a produção do Oswald também se divide entre prosa, poesia e textos de manifesto, como o Manifesto Antropófago. Vão marcar a obra do Oswald, tanto na prosa como na poesia, em primeiro lugar, as inovações da linguagem, né? A busca por uma linguagem elíptica, fragmentada e coloquial. E também o que nós podemos chamar de um nacionalismo crítico, baseado principalmente no humor e na sátira, marcas da obra oswaldiana. Como ilustração, também trago dois poemas para vocês. O primeiro, Pobre Animalia, em que nós podemos ver, né, esta convivência entre o tradicional, o passado, e o novo, o moderno, num cenário urbano, como podemos imaginar a cidade de São Paulo. O poema é Pobre Animalia. O cavalo e a carroça estavam atravancados no trilho, e como o motorneiro se impacientasse porque levava os advogados para os escritórios, desatravancaram o veículo, e o animal disparou. Mas o lesto carroceiro trepou na boleia e castigou o fugitivo atrelado com um grandioso chicote. É importante também destacarmos essa preferência pelo cotidiano, né? Pela cena comum da cidade. Outro poema que vai ilustrar muito bem a posição vanguardista da poesia do Oswald, né? De crítica a uma cultura importada, a uma cultura de academia, né? Baseada nos modelos de maior prestígio, né? Este poema Pronominais, que aborda esta questão justamente pelo ponto de vista da língua portuguesa. Tá? Diz o poema: dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Essa atitude ousada, vanguardista, em relação à própria língua, né? Demarca aquilo que nós podemos chamar, de uma certa perspectiva, de uma inovação da linguagem, já que se busca uma linguagem mais coloquial, mais próxima da realidade cotidiana, né, dos brasileiros, e ao mesmo tempo nacionalista, né, já que marca a necessidade de se buscar uma língua efetivamente brasileira, né, inclusive para a literatura, e não aquela língua portuguesa, vamos dizer assim, das gramáticas, dos manuais, né, de um português idealizado e absolutamente distante da realidade das pessoas. Por fim, um outro autor que merece ser destacado é o Manuel Bandeira, autor que vai se destacar por obras como Carnaval, Ritmo Dissoluto e Libertinagem, entre tantas outras. São marcas da poesia do Bandeira a simplicidade da linguagem, muito coerente, né, com a estética modernista, e a atenção à vida prosaica, também muito coerente com tudo o que a gente viu até então. Tá? Bom, esses dois
tópicos, simplicidade da linguagem, atenção e a vida prosaica, né, vão trazer para a poesia do Bandeira o que nós podemos chamar de uma naturalidade, né, um certo afastamento da eloquência, do falar difícil, do falar pomposo e do sentimentalismo exagerado. Tá? Também são marcas da poesia do Bandeira um certo tom autobiográfico muito presente na sua obra, né? Com muitas referências à sua biografia, a episódios da sua vida pessoal, né? E um certo sentimento de frustração que perpassa toda essa poesia, né? De objeto não atingido, de fim a que não se chega. Esses elementos podem ser ilustrados por também dois poemas que eu selecionei para vocês. O primeiro, poema só para Jaime Ovalle, e que vai nos dizer o seguinte: quando hoje acordei, ainda fazia escuro, embora a manhã já estivesse avançada. Chovia uma triste chuva de resignação, como um contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite. Então me levantei, bebi o café que eu mesmo preparei, depois me deitei novamente, acendi um cigarro e fiquei pensando. Humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei. Este é um bom exemplo de um poema composto a partir de uma linguagem simples, a partir de uma cena cotidiana, comum, e que, no entanto, pela arte do Bandeira, dessa simplicidade, dessa vida, desse episódio comum, né, e cotidiano, o poeta consegue extrair uma grande poeticidade. Outro exemplo, e aí num tom até mais satírico, né, de um humor levemente negro, né, um poema Pneumotórax, e que vai fazer referência àquela dimensão autobiográfica que eu falei, né, a uma doença que vai acompanhar o Bandeira desde a mocidade, desde muito novo. É o poema Pneumotórax. Febre, hemotipose, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33. 33. 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Bem, este é um outro poema que, como os poemas do Oswald e os poemas do Mário, né, trazem vários elementos da estética modernista. Né? A linguagem simples, sem sentimentalismo, sem termos previamente poéticos, né, de uma certa tradição poética, trabalhando com elementos até então estranhos à poesia, né, como nomes de doença, hemotipose, dispneia, né, com onomatopeias, né, ou com a exploração do extrato sonoro em tosse, 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 né, que de certa maneira representa sonoramente as tosses, né, o uso dos pontos para marcar a respiração, né, a liberdade formal que nós podemos observar, né, aqui uma certa referência à dificuldade de se atingir o fim, né, de uma certa frustração que aparece nos dois poemas. Tá? Bem, esses são exemplos que eu selecionei para introduzir elementos da estética modernista para vocês e que, podemos dizer, fecham a nossa aula de hoje. A partir da próxima semana, nós já vamos trabalhar com a segunda fase do modernismo, onde nós vamos perceber que a intensidade da pesquisa estética perde um pouco de ênfase para o aprofundamento das questões ideológicas. Mas isso fica para a próxima aula. Espero que essa aula seja proveitosa para vocês e que vocês façam uso tanto dos guias selecionados como daquilo que foi explanado hoje para o desenvolvimento das atividades propostas.
Bons estudos e até mais.